Estamos no ar? Sim. Boa noite a todos, todas e todos os amigos que estão assistindo, os amigos dos amigos que estão assistindo. A Cia Trilha é uma cia teatral aqui da cidade de São Vicente e composta, na sua grande maioria, por pessoas que moram aqui, também na cidade de São Vicente. E o espetáculo Benjamin foi criado, pensado, dirigido e produzido aqui na cidade de São Vicente, mas é importante a gente situar um pouco toda essa questão, que esse espetáculo foi pensado há alguns anos atrás, quando eu e o Ronaldo estávamos fazendo um espetáculo na Companhia Pernilongos Insolentes Pintam de Humor a Tragédia, e nós estávamos montando Geração Trianon, e quando nós estávamos estudando o teatro brasileiro, já conhecíamos, óbvio, o Benjamin, mas a gente não tinha tanta literatura a respeito dele. E aí eu fui pesquisando e fiquei com esse espetáculo na cabeça. E 20 e tantos anos depois, a gente consegue realizar. Lá atrás, a princípio, o Ronaldo seria o ator que faria o Benjamin, mas outras coisas vieram e a gente foi fazendo outras coisas nesse caminhar artístico. E aí, quando apareceu um projeto do SESC, para ser apresentado no Mirada, que era a Manufatura de Monólogos, a gente apresentou um projeto para fazer esse espetáculo, criar o espetáculo dentro do projeto do SESC, ficamos um tempão nesse período de pesquisa, ensaiávamos em São Vicente, levantávamos o espetáculo aqui, e nós tivemos a orientação no SESC para montagem do Nelson Baskerville, com tantos outros amigos e parceiros que nos ajudaram a realizar também e pensar o espetáculo. É importante dizer que no primeiro momento, lá atrás, só fazia parte, lá no SESC, no Mirada, só fazia parte, nós tínhamos direito a 15 minutos de cena, então só fazia parte do espetáculo Jair como Benjamin, o Ronaldo fazendo o ator e a Manu fazendo a partner também. A partir daí, nós tínhamos que criar um espetáculo, um segundo momento, que era fazer um espetáculo de 51 horas de duração e criar todo o espetáculo. Então, a partir daí, eu convidei a Kevlin e o Hugo Henrique para fazer e dobrar o espetáculo, dobrar o Benjamin, e a Kevlin Salvador para fazer a outra partner com a Manu. Então, é um pouco isso nesse momento, e assim, é importante falar. Eu sou Miriam Vieira, me apresentar, diretora e criadora do espetáculo, encenadora do espetáculo, sou atriz, diretora, produtora cultural, também da cidade de São Vicente, e é importante, um pouco antes dos meus companheiros falar, da importância, a conquista dos atores de entender e fazer os governos entenderem que os artistas, num tempo de pandemia, ficarem completamente desassistidos dos governos e do Estado, abandonados por conta disso. Nós estamos realizando esse espetáculo, ainda não recebemos o cachê, vamos receber ainda, mas a gente está realizando e, por coincidência ou não, a última apresentação do Benjamin, em fevereiro, agora faz um ano que nós estamos com o espetáculo parado, sem fazer presencialmente por conta da pandemia, mas fazendo em alguns momentos online, circulando com o espetáculo de alguma forma, para que o espetáculo e a gente também não morra, não só de fome, de Covid, mas que a gente não morra de desespero e tédio por não poder fazer o que a gente ama, que é a nossa profissão, a nossa função na vida, que é o teatro. Então, nós temos arrumado formas e formas de fazê-lo e estamos fazendo. É um pouco isso. Passar para o Ronaldo para falar um pouco do processo de dramaturgia, e depois passar para os companheiros se apresentarem à medida que forem falando, vão se apresentando também. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Ronaldo, dramaturgo, mas também diretor, ator, enfim, né? E a Miriam falou bem aí que era um projeto antigo, que nasceu com ela, e aí o tempo foi passando, a idade vai chegando para fazer o Benjamin, aí a Miriam convidou o Jair, enfim. E quando a Miriam fala assim, dessa questão do Hugo, né? Porque desde o início a dramaturgia, eu já pensava um pouco na dramaturgia, neste artista, o Benjamin, né? Que está chegando na velhice, que está morrendo, mas que pensa numa continuidade, alguém, né? Que vai continuar essa luta, porque
nós artistas, como a Miriam falou aí, é uma luta constante. A Miriam acabou de falar da Aldir Blanc, mas é uma luta, não tem descanso. Além de fazer a arte, tem todas essas lutas de continuar fazendo arte. Então, lá no início da dramaturgia, a dramaturgia, na verdade, nasceu pela última cena. A primeira cena que eu escrevi foi essa cena final, né, dele indo embora, mas tendo esta continuidade. Então, como colocar isso no palco, né? Um artista que não teve, foi apagada a sua história, mas que a gente ali fala de uma questão de reconhecimento, o quanto isto é importante, que os artistas sejam reconhecidos e que ele transmita isso para as próximas gerações, para que continue isso, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes. Eu me emocionava muito quando eu escrevi o Benjamin, porque eu tenho alguns amigos que dizem assim, você começou a ser preto de uns 3, 4 anos para trás. E a escrita do Benjamin foi fundamental para que eu fosse entendendo o meu lugar de artista preto. E claro, né? E as provocações da Miriam também, que a gente vai sempre conversando e essas provocações vão vindo, mas a escrita desse texto, entender esse artista, tem uma cena que eu sempre falo dessa cena. O nome da cena é Nomear é Fazer Existir. Quando o Benjamin ele fala assim, eu exigi o meu nome no jornal. Eu briguei para que o meu nome estivesse ali, porque eu lembro que nesse processo, numa palestra no SESC, a Leda Maria Martins falou o seguinte: é preciso que vocês contem essas histórias dessas pessoas pretas. É preciso que vocês falem disso, porque nomear é fazer existir. Então, a pessoa só existe se o nome estiver escrito nos jornais, nos livros, para que a gente tenha pesquisa, para que a gente saiba quem foi, para que a gente entenda isso. Então, é muito importante esse espetáculo. O livro da Hermínia Silva também foi muito importante, porque ela foi lá e escreveu esse cara. Então, esse cara começou a escrever, a existir na universidade a partir dessa pesquisa que a Hermínia fez. Então, olha como é importante. Um livro que foi escrito sobre ele, o livro foi inspiração para a gente, nos ajudou, nos contribuiu para que a gente fizesse a dramaturgia. Então, é isso sim. Nós temos que escrever sobre os artistas pretos. Nós temos que escrever, porque nomear é fazer existir. Então, eu acho que a minha contribuição mais importante é essa, além de outras. E eu passo a palavra aí para os atores, Jair, Manu, enfim, aí todo mundo. Kevin, Hugo. Manu, com certeza. Olha isso. Que emoção, né? Se ver em tela, ver a arte transmutando uma nova forma de linguagem. Fazer parte do núcleo do espetáculo foi um acontecimento incrível, porque ele nos atravessa com a nossa própria realidade também dentro do processo de ser artista, de fazer o improviso. A Miriam trouxe uma palavra para mim que foi impactante. Eu sou atriz no espetáculo, faço uma das partners. Iniciei o processo como assistente de direção, depois fui como partner, em seguida entrei como preparadora corporal. Então, um pouco de Benjamin, né? Nós, os fazedores de teatro, o fazer um pouco de tudo, o habitar um pouco da cena, o estar além da cena, nos bastidores da cena. Ela me trouxe a palavra a lona no chão. Que circo é esse? Como esse circo iria ser projetado na vida e história do artista Benjamin e no processo da construção da arte, a arte circense, a arte do ator, a arte desse artista que passou por diversas faces, autor, produtor, contador, entre outros.
Então, nós fomos desenhando. E na minha cabeça, quando foi para projetar esse trabalho de corpo, ele vinha um pouco dessa ideia do realismo fantástico, que era qual eram as camadas de realidade, qual era a camada possível de sonho e qual era a camada do circo, do acontecimento. Então, quando o circo vem com a lona ao chão, a vida, o sonho, a arte, ele se torna um espaço aberto, um espaço possível de acontecimentos. O meu encontro com o Jair foi o primeiro momento, eu não conhecia o trabalho do Jair, não havia tido aproximação anterior com o Ronaldo, assim como o Hugo. Então, foi um acontecimento. E essa construção por etapas. Eu sou atriz, produtora cultural, mímica, licenciada em artes visuais, entre outros. Trouxe também para dentro da cena esse histórico corporal que vem da mímica, do teatro físico, assim também como algumas experiências do circo, fazer o estudo das gags cômicas, do time da comédia, qual é a comédia do circo, como é ser esse artista precário e quando ele chega num outro espaço. Existia uma lógica de cena que era a construção do caminho. Quando foi o processo da cena, tínhamos esse desenho do caminho, né? E como trazer isso para dentro do formato do espetáculo. Então, Benjamin, o espetáculo, ele é a construção desse corpo que também é dramaturgo, um corpo que conta essa dramaturgia. Ora, estamos a favor da palavra do ator, ora nós somos o alter ego, ora nós somos a projeção dessa sociedade que o persegue, que oprime. E o maior desafio, né? Contar essa história em silêncio. E é um processo bem audacioso. A Miriam, ela tem essa possibilidade de transformar, tudo está sendo dito. A presença cênica, a cenografia, a trilha, a forma com qual está posicionado o público, o que dizer, como dizer. Então, foi um trabalho com uma colcha de retalhos. As informações, elas iam sendo cruzadas. Então, nós fizemos um processo praticamente colaborativo, que ficava entre a orientação, a indicação desse olhar atmosférico da Miriam e como a gente conseguiria fazer a composição dessa ideia e desse jogo cênico. Essa foi parte da minha colaboração junto ao processo, do qual tenho um imenso afeto, carinho, de poder ter participado dessa escrita de buscar Benjamin de Oliveira, filho da nossa felicidade, de poder atuar e continuar atuando como artistas, mesmo em meio a uma pandemia, e lutar por questões tão importantes. Essa é a minha contribuição nesse momento. Pronto? Posso falar? Sou Jair, eu faço Benjamin, sou ator, diretor de teatro. Eu conheci a Miriam em 2012, eu vou ter que contar mais ou menos uma historinha, né? Conheci a Miriam em 2012, eu criei um grupo de teatro em 2002 e foi um grupo que foi bastante reconhecido na cidade de São Vicente, da Baixada, né? Pelas pessoas que acompanhavam a trajetória do grupo. E dentre todas as pessoas que acompanhavam a trajetória do grupo, os grupos teatrais e os artistas da cidade não acompanhavam, né? Então, eu sempre fui um artista que tinha um trabalho, mas que era reconhecido pelo público, eu falo público não artista, né? E que não era reconhecido pelo público artista. E isso era muito frustrante para mim, né? Às vezes a gente, como artista, quer o reconhecimento dos parceiros, e isso não acontecia.
Eu trabalho com teatro de entretenimento e eu passei por várias críticas e julgamentos sem as pessoas, ao menos, conhecerem o meu trabalho, né, para que eu fosse reconhecido ou escutasse, peraí, você está indo pelo caminho errado, então deixa eu te ajudar aqui para te mostrar como que é. Então, eu tinha um grupo legal, que tinha um reconhecimento no público que não era artista, vivi de teatro, sempre vivi de teatro, mas não era realizado, porque eu sentia que faltava alguma coisa. E por sentir que faltava alguma coisa, eu tive uma depressão em 2012, e no dia que eu resolvi desistir de muitas coisas, a Miriam Vieira me chamou no Facebook e resgatou. Acho que esse foi o primeiro resgate, o primeiro contato que eu tive com ela. Quando eu dou depoimentos ou entrevistas, né, nessa jornada do Benjamin, eu sempre falo que a grande mudança que o Benjamin fez em mim foi esse encontro com a minha pretitude, porque eu fui criado como uma pessoa branca, né? Com 6:30, não 20 horas. Mas eu tive esse primeiro encontro com a Miriam de salvação, onde eu ia desistir de muita coisa, por muitas frustrações, entre elas a falta de reconhecimento. E ela apareceu. E é muito importante falar disso. Eu não sei se ela se recorda, mas eu queria falar isso para que as pessoas saibam. E a partir daí a gente começou a se entrelaçar. E aí surgiu um espetáculo que nós começamos a trabalhar, que era uma escrita do Betinho Neto, e nós ficamos mais interligados ainda. O projeto não foi para frente. A Miriam foi conhecendo meu trabalho e ela percebeu que eu era um artista também que lutava muito, independente de estar longe dos outros artistas, e eles não me considerarem artistas e nem ao menos conhecerem meu trabalho e reconhecerem, eu trabalhava e muito, e trabalho muito. E ela resolveu me reconhecer. Ela viveu na minha casa muitos dias, e esteve comigo muitos dias na minha casa, e me escolheu, aí junto com o Ronaldo, para que eu enfrentasse esse desafio de encenar o Benjamin. E aí eu abracei com todas as forças que eu pude, a capacidade que eu sabia que eu sempre tive e que não me deram a oportunidade de mostrar, ela e o Ronaldo me deram. E foi muito importante para que eu fosse reconhecido pela cidade inteira, porque depois que eu fiz o Benjamin, todo mundo resolveu me reconhecer e todo mundo resolveu dizer que eu tenho um bom trabalho sem ao menos conhecer. Então é importante a gente falar disso, né? Então, independente de tudo aqui, eu quero agradecer muito a escolha. Miriam, se eu não falei isso, eu estou falando agora. A sua escolha. Ainda bem que não foi o Ronaldo, fui eu. Mas eu agradeço muito a sua escolha e ter acreditado na minha capacidade. Eu nunca ia decepcionar, porque quando recebo uma oportunidade, eu digo que eu vou conseguir fazer e eu consigo, porque é a minha função de artista, né? E eu me encontrei. Quando você me fez entender que eu sou preto, e eu não entendia, e muitas vezes no início do processo, eu discutia com ela, eu falava, não, jamais, isso nunca aconteceu comigo, ninguém nunca me olhou assim, e aí eu fui resgatando, durante o processo, memórias da minha vida, do tipo, eu tive um diretor que falava que eu não podia tomar sol, porque eu ia ficar muito escuro na iluminação do teatro. E eu fui resgatando essas coisas, sabe? E aí eu fui entendendo que o racismo existia sim e que eu também era vítima dele, independente das prioridades que eu tinha, né, da minha vida. Prioridades não, ai meu Deus, privilégios que eu tinha muitos, mas ainda assim eu era um preto de estimação e sofria muito preconceito, sim, velado, e que hoje em dia dói muito mais do que talvez se eu tivesse visto naquele momento, porque quando eu entendo e, e percebo que eu passei por aquilo tudo vendado, é mais triste ainda. Então, essa divisão que o Benjamin fez na minha carreira, na minha vida, e de reconhecimento em todos os aspectos, né? Das pessoas me considerarem um artista interessante. Eu recebi muitos convites depois do Benjamin, e é isso. Eu acho que o reconhecimento
do espetáculo com o Benjamin, o artista, né? Foi muito importante essa homenagem que a Miriam, que o Ronaldo e que o grupo faz para ele, e despertou muito dentro de mim o que eu sou, assim como os parceiros de cena. Então, é de extrema importância na minha vida esse processo, esse projeto em relação ao meu aprendizado, em relação ao Jair que eu me tornei, defensor dos pretos, dos artistas que estão isolados, dos artistas que não são reconhecidos, e a minha luta é essa, é por eles agora, pelos pretos da nossa cidade, pelos pretos da nossa Baixada, pelos artistas não reconhecidos, e para dar as mãos para todos eles, porque se a gente não der as mãos uns para os outros, a gente não caminha, ou caminha sozinho, o que não é interessante. Então, o Benjamin tem me ensinado muita, muita, muita coisa e não para por aqui, tenho certeza disso. Então, eu quero agradecer a todo o elenco por essa parceria, a Manu, a Miriam, a Kevin, o Hugo, ao Ronaldo, a toda a equipe que fez parte desse processo também, a Juliana, que é lá de Cubatão, que é iluminadora, o Bariche, Anderson Bariche, o Fausto, que foi nosso preparador corporal também, junto com a Manu, preparador circense, o Lucas Magalhães, Rodrigo Caeser, Fabiano Keller, muita gente. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas quando a gente percebe que é possível levantar um trabalho com tanta competência, um trabalho tão verticalizado, tão interessante e que transforma, porque eu acho que o Benjamin faz isso, além de ter transformado todos nós, ele transforma um público, né? As pessoas saem transformadas, as pessoas olham as crianças no semáforo de uma forma diferente. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso e sou extremamente grato. É isso, eu vou amarrando agora no que vier. E aí, quem vai falar? Boa noite a todos, todas e todas. Eu sou o Hugo Henrique, ator, arte educador, circense e produtor cultural também. Acho que fazer parte desse processo para mim foi muito interessante, porque eu estava vindo assistir a apresentação do Benjamin lá no SESC, né, a convite da Miriam, do Jair, e assisti, foi lindo, me emocionei quando vi e me imaginei fazendo esse espetáculo, né? E depois eu tive a Miriam me chamou, me convidou para fazer parte, e eu fiquei muito emocionado com isso, né? Porque eu me via vendo o Jair fazer, eu me via naquela pessoa, naquele personagem, né? E aí depois a Miriam conversando comigo, falando que conseguia enxergar o Benjamin em mim, e eu não conseguia, assim, no geral, né? E eu falei, como assim ela consegue ver o Benjamin em mim? E aí ela pontuou tudo que eu faço, né? Que eu sou negro, sou da periferia, corro atrás da arte, comecei a vender doce, fui trabalhar de Uber, trabalhei de tudo, então a gente tem que se virar em milhões para, né? E o Benjamin era esse tipo de pessoa, né? Ele fazia de tudo para poder sobreviver. E aquilo me tocou e eu fiquei muito, muito emocionado com o convite dela, né? E depois que eu fiz esse espetáculo, comecei a fazer esse espetáculo, foi muitas coisas que falaram, o Jair falou bastante, foi do reconhecimento, né? Miriam me reconheceu, a gente já se conhecia, mas ela me reconheceu mais ainda ali. Foi sua professora. Foi minha professora, gente. Foi minha professora. Ela também foi, teoricamente, minha diretora. Eu fiz encenação em São Vicente, fiz a Paixão de Cristo do Bola em São Vicente, então ela me dirigiu também lá, né? Só que o Benjamin, ele é especial para mim. Eu estou há 1 ano sem fazer o Benjamin e isso me deixa muito mal. Estou até feliz, estou com dificuldade de falar, porque ver é muito bom e dá saudade. Mas e foi esse o reconhecimento dela. Eu já estava tendo um reconhecimento do Jair, que era uma pessoa que eu conheci em São Vicente também. A Manu, a gente não teve muito contato de trabalho também, mas a gente se deu bem. O Ronaldo eu conhecia de festivais que aconteciam, no Tescom e por aí afora, e a Kevin foi minha parceira de vida há um tempo, né? Então a gente estava muito unido nesse processo e foi assim, foi bem trabalhoso para mim ainda, porque quando ela chegou para mim, falou assim, você vai ficar lá em cima,
Você vai ser o alter ego do Benjamin. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui em cima, né? Eu sou praticamente um espectro do Benjamin, né? Ele só presenciando tudo. E aí ela foi me dirigindo e foi me mostrando as possibilidades do que eu poderia propor. E ainda tenho que propor muita coisa, né? Muito trabalho ainda pela frente. Mas voltando um pouquinho na parte do reconhecimento. Muita gente que assistiu o espetáculo chegou para mim depois e falou, nossa, se viu que automaticamente elas me excluíam, né? Que eu não era o preto de estimação deles, né? Mas eles sentiram isso. Só que tem gente que mudou e tem gente que não muda, né? Então a gente tem que trabalhar bastante em cima disso. Né? Eu não sei muito o que falar porque eu estou nervoso, gente. Estou bem emocionado, porque é um espetáculo que... Respira, Hugo, fica de boa. Eu sou negro, só que assim, eu tento levar a vida, não ligar porque as pessoas falam. Eu guardo muita coisa. Guardamos, né? Todos guardamos. E talvez ficou muito mais nítido as coisas que eu guardava que eu não deveria guardar, né? E essas pessoas que vinham até mim para se não é um total reconhecimento, né? Aquele negócio, eu fiz, beleza, vou tentar mudar, mas não muda. Isso dói. Mas isso é a luta, né? Uma luta que vai com... passa a prova, que eu não vou conseguir falar, não, gente. Obrigado, desculpa. Só tem eu agora. Evelyn, deixa só eu complementar uma coisa. O Hugo falou de preto de estimação e eu também falei. Acho que é importante saber, né? O preto de estimação é quando a gente tem tantos amigos brancos e a gente vira a válvula, é aquele amigo preto, né? Então, os brancos dizem, eu não sou racista porque eu sou amigo do Jair, eu sou amigo do Hugo, ou o Hugo faz parte do meu grupo de teatro, então eu não sou racista. Então, assim, o Hugo faz parte do grupo de teatro, mas não é inserido em nenhum trabalho. Então, eles são racistas, sim. Alguma coisa acontece aí dentro, né? Então, isso acho que é importante ficar muito explícito sempre. Que o preto de estimação é isso. É quando você tem um círculo de amigos de branco que dizem que não são racistas porque você faz parte daquele núcleo. Na verdade, você não faz porra nenhuma. E eu passei por isso muitas vezes. E o Hugo passou, passa. Eu quero também falar o nome do Caio, que é meu namorado, que também faz parte da equipe do Benjamin, que faz aqueles bolos que vocês já comeram. Da Dani Pereira, que é a nossa sonoplasta, da Simone, que executou os figurinos do Benjamin, que são aqueles figurinos incríveis também. E se eu for lembrando de nome de mais alguém, eu paro de novo aqui. Eu vou falar depois a ficha técnica completa. Tá bom. Agradecê-los, né, sempre. Kevin, fale, meu bem, meu chaveirinho! Ai, meu Deus! Minha bonequinha! Fala! Ai, meu Deus, eu sou tímida. Vai, fala. Ai, gente. Eu sou Kevin Salvador, sou atriz, sou circense e sou a mais novinha do grupo, gente. E eu já tinha contato com o Jair, fazer teatro com o Jair, não conhecia a Manu. Gente, quando o Jair falou que ia fazer, ele falou que ia ter uma mulher que era muito boa. Eu fiquei, meu Deus, tadinha de mim. E quando eu conheci a Manu, gente, ela é maravilhosa. Ela me preparou corporalmente. Teve o Fausto também, que foi o preparador circense, que ajudou bastante a mim. A Mira, não tem que falar da Mira, né, gente? Ela, né? Maravilhosa. Tá, fazer parte do Benjamin. Fazer parte do Benjamin me fez também me ver como preta, porque eu nunca parei para pensar nisso. Tipo, tá, isso existe, isso acontece. Aí, quando a gente foi fazendo, a gente foi tendo, sabe, caindo a ficha mesmo, sabe? Caindo a ficha que acontece, que isso é real. A gente conversando sobre também foi bem esclarecedor, entendeu? Deu para entender bastante. E a gente começa a perceber tudo que está acontecendo em volta, sabe? De ir no mercado e perceber que estão te olhando, de Hugo, quando eu dava com ele com Black, as pessoas ficam olhando, julgando.
E a gente vai começando a perceber essas coisas, entendeu? Gente, calma. Ah, Isso, meu bem. calma. Ah, então tá bom, tô esperando. A Esperando. gente vai a gente vai se encontrando, né? Vai se percebendo. Eu acho que fazer parte do Benjamin me fez evoluir em tudo, sabe? Em tudo. Também com essas pessoas maravilhosas, né? A gente não tem que falar. Mas, gente, cada um. Eu não tive muito contato com o Ronaldo, porque ele é muito ocupado, mas ele sempre tá. Ó, Mas. não, pode falar, Kevin, desculpe. Não, acho que é isso. Qualquer coisa eu falo. Não, eu vi, assim, uma coisa, assim, muito na fala do Jair, na fala do Hugo, né? Sobre reconhecimento, né? E eu lembro que quando eu escrevi a cena que o... porque os artistas se reúnem, isso está no livro da Hermínia, os artistas se reúnem, porque não existe registro de atuação sobre o Benjamin, e ele está velho, sem dinheiro, está sem trabalho, né? E eles precisavam o que fazer para comprovar a atuação, né? O trabalho deste cara. E aí foram feitas entrevistas, os artistas se mobilizaram para que ele fossem criadas entrevistas, porque a partir daquelas entrevistas teria os registros de trabalho dele para conseguir uma aposentadoria para ele, né? E aí, na cena, quando ele fala assim, então, aí tem o discurso, né? Então, foi concedido a aposentadoria para o senhor Benjamin. E aí ele fala assim, obrigado pelo reconhecimento. E aí, eu lembro que eu me emocionei muito escrevendo essa cena. Eu liguei meio... Porque eu ligo às vezes para a Miriam chorando e ela publica no Facebook as coisas, né? Que é o que eu publico, que eu falo. E aí, aí eu liguei para a Miriam assim, muito emocionado, assim, tendo a consciência disso, sabe? Para aquele homem, assim, na ficção, né? No que eu escrevi, ter a aposentadoria foi o reconhecimento, sabe? Isso é tão pouco diante do trabalho desse homem. Esse homem que foi tão importante para o nosso teatro, sabe? Foi um dos criadores do Circo Teatro Brasileiro. E aí, vendo aqui, então, como assim se confunde, né? A arte com a vida e como influencia na nossa vida e nos transforma. Então, vendo os meninos falando disso, de reconhecimento e tudo, né? Então, assim, eu escrevo a cena pensando no reconhecimento do Benjamin, pensando no meu reconhecimento, porque ali tem muito de mim. E aí os meninos trazem essa coisa, né, do reconhecimento. Então, é importante, sim, que nós façamos trabalhos para os artistas pretos, que nós façamos produção, que a gente escreva o nome deles, porque na minha área é fazer existir. Porque, gente, se a gente não fizer, não sei, a sociedade vai ter que mudar muito para fazer por nós. Eu fico muito emocionado quando eu vejo isso, escuto isso dos meninos. Eu também fico, Ronaldo, fico muito emocionada, choro, né? Porque agora eu tô velha, dei para chorar por qualquer coisa, eu já choro. Mas tem uma coisa importante que eu acho que a obra do Benjamin, a obra que está no palco, a obra dramatúrgica que está no papel também, ela reflete muito sobre o tempo dele, sobre o nosso tempo. Ela traça esse paralelo bem importante, que você imagina que o Benjamin de Oliveira nasceu em 1870 e faleceu em 1954. Ou seja, esse homem passou também por uma pandemia. Eu estava pensando nisso um dia desse, e me colocando no lugar, num circo que há 100 anos atrás passou por pandemia, passou por esse processo, sem ter tudo que a gente tem hoje.
né? Então, toda essa história, o não reconhecimento, a desvalorização, a dificuldade da aposentadoria do artista até hoje é complicadíssima. A gente é uma das categorias que, quando se aposentam, sempre vai para o mínimo do mínimo. Por isso que todo mundo tem 2, 3 empregos, dá aula, faz circo, faz não sei o quê, para poder ter um futuro na velhice melhor. Então, isso tudo passa por esse processo também. E o que eu mais acho importante desse espetáculo, além da escolha dos atores para fazer, é também porque tinha esse lugar, desde a escolha da dramaturgia, também de você ser um dramaturgo que as pessoas reconheciam, mas também reconheciam, assim. O Jair era um ator conhecido nas escolas, mas a classe, assim. A Manu, essa potência de atriz, já trabalhei com a Manu em outros processos, especialmente no Reclame, e também tem um afastamento, porque as pessoas não a reconhecem como tal, como atriz, diretora, mulher, porque a gente tem isso ainda. Além da gente ter esse lugar de ter que lutar contra o preconceito racial, aí a gente é mulher e preta, aí a gente é mulher preta e periférica, aí a gente é mulher preta e periférica da periferia de São Vicente. Então, tem todo esse lugar que a gente precisa sempre estar combatendo o tempo inteiro. E este meu olhar com a obra do Benjamin é muito mais do que a história do recorte da obra do Benjamin. Para mim, ele é o grande homem do teatro brasileiro. Para mim, Miriam Vieira, né? Tem o Abdias, se a gente for ficar aqui, como eu passo no texto lá no espetáculo no final, tantos nomes passaram e tantos nomes na invisibilidade. Então, tirar essas pessoas da invisibilidade é fundamental para mim, é o que eu entendo quando eu discuto com você. Como assim você não se enxerga como negro? Como você não se vê como negro? Você já se olhou? E quando eu falo se olhar, não é só olhar o tom de pele, é o lugar que você está inserido, como é que as pessoas... Olha, perceba ao redor como é que a sociedade te trata, como a branquitude te trata. Então, isso é muito importante, porque eu sou uma pessoa, Miriam, você é reconhecida, não sei o quê, você é referência. Para quem? Para quem que eu sou referência? Para quem que eu quero ser referência? Em que lugar me colocam da referência também? Então, juntar essas pessoas, juntar você, juntar o Jair, juntar a Manu, juntar o Hugo, juntar a Kevin e toda essa gente maravilhosa que faz o espetáculo comigo, com a Ciatrilha e com todos nós, que eu vou citar e faço questão de agradecer. Sem eles, o espetáculo não seria possível. Que é a preparação vocal do Anderson Avelino, o desenho do Zé Murilo, o visagismo do Anderson Oliveira, o Anderson Bariste, figurino da Cida Ferreira e da Simone Lopes, a maquiagem do Jair e da Dani, a iluminação da minha querida comadre, companheira de anos, Juliana Souza, a trilha e pesquisa do Jair e minha, a aderecista Rodrigo César e Wagner Galdino, a produção dos bonecos da Márcia Alves, o audiovisual do Fabiano Keller, a operadora de vídeo da Bruna Cássia, preparador circense Fausto Franco, produtor visual Betinho Neto e as fotografias do Laírton Carvalho, do Fausto Franco, do Fabiano Keller, do Rodrigo Montaldi, assistência de produção da Dani Pereira, do Lucas Magalhães, do Amauri Alves, meu amigo e irmão de tantos anos também, e o Caio Xavier, e a produção da Ciatrilha. Agradecer sinceramente a todas essas pessoas que doaram seus tempos. Precisa ser entendido que para fazer esse espetáculo a gente não pagou essas pessoas. Eu não paguei a aula do Fausto, eu não paguei a aula da Manu, eu não paguei o texto do Ronaldo. Nós tivemos um pequeno dinheiro para montar esse espetáculo, que o Sesc nos deu para montar a cena e depois para terminar o espetáculo, o restante. Nós tivemos o infortúnio, que um dia no ensaio geral, após o ensaio geral, o Ronaldo colocou todas as nossas coisas dentro do carro e foi para São Paulo, que ele trabalha e mora lá, e mora aqui e mora lá. E ele foi assaltado em São Paulo, levaram tudo que era nosso. Tudo, para você ver a dificuldade que né? Foi assaltado e a gente tem que compreender a questão desse país, que tal, é isso que está posto e que a gente tem que lutar a vida inteira, sim. E aí a gente teve que fazer vaquinha online para reconstruir todo o espetáculo, conseguimos reconstruir o espetáculo, os amigos ajudaram, o pessoal que trabalha com o Ronaldo ajudou, meus amigos do Jair, os amigos da Manu, amigos do Hugo, amigos da Kevin, todo mundo ajudou, e nós conseguimos levantar esse espetáculo.
É óbvio que a gente está vendo através de uma tela, e a tela, mesmo assim, claro, a Miriam se emocionou porque eu tenho a minha mão, tenho a minha mão artesã ali dentro do espetáculo, vou me emocionar sempre. Mas é óbvio que ver o espetáculo presencialmente, ao vivo, é outra sensação, mas agora é um momento que a gente pode fazer, e é da forma que a gente quer fazer. E este bate-papo e as escolhas de vocês não será por acaso. Eu sempre tenho como meta de vida, e o Ronaldo me conhece, eu conheço o Ronaldo, gente, há muitos anos, porque eu conheci o Ronaldo, ele era um menino lá em Recife. Eu era presidente da Confenato, ele fazia teatro lá, e numa dos festivais do teatro do Recife, eu conheci o Ronaldo, através de Zé Manuel, Robildo Moreira, Dida Pereira, e aí o Ronaldo, do nada, veio aqui e a gente se topou aqui. Então, tem essa história que a gente precisa. Se eu não falar sobre os meus e dos meus, quem é que falará? A gente precisa falar da gente, sobre a gente, para os outros. E falar dos que vieram antes da gente e para os que virão no futuro, poder falar da gente também. Não há possibilidade de nos colocar mais no lugar do apagamento. Não há possibilidade de passar uma borracha branca nas nossas histórias pretas. Tem que acabar com isso. A gente precisa, sim, lutar contra o racismo e sermos antirracistas. Então, nossos corpos na cena, nossa presença, nossa assinatura, nossa digital, minha e do Ronaldo do lado de fora e de vocês em cima do palco, é fundamental para o processo histórico que a gente está passando no país. E é preciso que as gerações saibam disso. E eu fico muito feliz quando eu vejo o nosso espetáculo com crianças e adolescentes. Muito feliz. Quando eu vejo crianças saindo, rindo com o espetáculo que não é feito para essa faixa etária, mas que a criança depois ainda questiona por que fizeram isso com o palhaço? Isso é importante demais da gente falar o porquê. É um pouco isso, e eu tenho mesmo essa felicidade de entender os momentos das pessoas. Sou uma pessoa que acha que no ensaio tudo é permitido e no ao vivo nada é permitido. Presencial é o acerto, no ensaio é o erro. Errem o que quiser no ensaio, acertem no palco. Então, é um pouco disso que eu trago para a cena, que eu trago para as companhias que eu dirijo muitas, graças a Deus. Sou uma pessoa que batalhei e batalho todos os dias da minha vida para que eu não seja uma pessoa que passou nessa vida, nesse período, sem glorificar os meus antepassados, sem glorificar minha ancestralidade. Eu sou filha de pai preto com mãe branca, que minha mãe branca é descendente de cigano, que também é um povo perseguido. Então, eu tive o meu avô, pai da minha mãe, era palhaço de circo. Então, isso tudo, para mim, é muito importante. Eu contar e recontar essa história para os meus, para todos nós e para os que virão depois de nós. É lindo, né? Tem tantas camadas nesse espetáculo, né? Eu lembro que eu sempre conversava muito com a Miriam, né? Porque a dramaturgia, o texto, é escrito ali muito em consonância com o que o diretor quer. Então, a gente sempre conversava muito. Por exemplo, essa questão dos meninos dos sinais que vendem doce. E aí, a gente começou a conversar sobre isso. E o Benjamin, ele vendia doces no início, né? Então, a gente trouxe isso. Então, a gente fez uma pesquisa com o nome dos doces, que eram nome de doces pretos, que depois a gente chamou esse lá, né? Em Pernambuco tem um doce chamado Nego Bom. Eu não sei se aqui tem, porque eu não achei. Eu pesquisei aqui na época e não achei. Então, assim, a minha irmã chegou a mandar de Pernambuco o Nego Bom pelo correio para ver. Então, essa coisa assim, sabe, tantos Nego Bom por R$1. Essa coisa para nos conscientizar. Então, uma história linda que aconteceu, acho que foi em Cubatão, uma mulher que foi assistir o espetáculo, uma senhora já, acho que foi em Cubatão já aí, a história da enfermeira. Se você quiser contar, é tão bacana aquela história, tão linda. Eu não lembro direito, conta você. Não lembra? Então eu vou contar.
porque a cena... A da mãe da Bruna. Da mãe da Bruna. Então, se alguém quiser contar para eu não... Conta você. Tá, então, é assim, porque quando a gente abre o espetáculo, né, fica aquele questionamento, mãe, eu não quero vender só doces, não sei o quê. E a mãe fala para ele assim, onde já se viu nego querendo ser gente, enfim, ascender na vida, né, digamos assim. E essa senhora a mãe da Bruna foi assistir o espetáculo, e ela mandou um áudio lindo pra gente, que ela falou assim, olha, eu queria ser enfermeira. E eu cheguei, enfermeira, né? E eu cheguei pro meu pai e disse assim, pai, eu quero ser enfermeira. E o pai dela falou assim, tá louca, assim? Tá pensando o quê? Vai ser enfermeira, não tem nem condições, tem que ser diarista, tem que, enfim. Não, pai, eu quero ser enfermeira. E aí ela não teve, assim, apoio dos pais, né? Porque os pais também, a gente não está julgando ninguém, mas, enfim, você vai criado uma sociedade que você vai repetindo, né? A não ser que venha alguém e que te jogue na cara e te faça acordar. Então ela falou, não, pai, eu quero ser... isso não é profissão para você, não. Onde você já viu? E aí ela foi sozinha, estudou, batalhou. Aí ela contou que ela precisava fazer os estágios, então ela precisava comprovar não sei quantas horas de sala de cirurgia, né, de apoio. E foi muito difícil, porque, por exemplo, ela não conseguia ser escalada para ir, enfim, ela conseguiu tirar o diploma de enfermeira dela. E quando ela viu o espetáculo, ela lembrou da história dela, e ela falou assim, olha, isso é bonito para as crianças, sabe? Porque as crianças vendo isso, elas falam assim, eu não vou desistir do meu sonho, porque se eu tivesse ouvido meu pai lá atrás, eu não tinha conseguido ser enfermeira. Então, quando o espetáculo dialoga com uma história de vida dessa, a gente fala assim, nossa, estamos conseguindo chegar lá, estamos conseguindo falar, sabe? Mostrar, trazer a mudança, porque é isso que a arte faz, né? A vida não basta, né? A vida sozinha, como disse o Ferreira Goulart, né? A vida... Ai, gente, agora esqueci a fala. Quem lembra aí? A arte existe porque existe que a vida não basta. Isso. Então, esse depoimento, para mim, assim, foi super emocionante. E tem vários retornos que a gente tem, sabe? Tem uma história bem interessante também, que hoje é uma amiga minha, foi assistir o espetáculo no Tescom, é uma professora, estava fazendo mestrado em artes cênicas, em dramaturgia, alguma coisa assim, e na primeira cena, quando o Jair começa a vender doce, ela fez um escândalo do lado de fora. Que aquilo era um absurdo, como é que colocava alguém para ficar pondo o nome dos negros daquela forma, falando daquele jeito, que o ator era muito bom, mas a diretora devia ser uma louca, e eu escutando, porque eu estava lá fora acompanhando o Jair, eu não me conhecia. Porque ela era uma louca, como é que se pode um ator... Entrou o espetáculo, assistiu, essa mulher chorou da primeira cena à última. Quando acabou o espetáculo, ela veio falar, desculpa, Miriam, eu só fui entender a ligação do começo para o final, no final. Ela chorou o espetáculo inteiro e falou como era importante também, uma mulher negra também, falar sobre isso, que as pessoas, essa camada, né, das pessoas que são racistas, mas não tocam no assunto e falam que não são racistas. E aí a gente percebe que tá muito o espetáculo pega muitas camadas e emociona muita gente vem falar comigo, com o elenco, com o Hugo, com o Jair, que quanto já foram racistas ou quanto tiveram atitudes racistas e não perceberam. E aí o espetáculo também serve para esse estado de alerta constante. E para a gente, enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto militante, enquanto qualquer coisa que a gente queira ser no mundo, combater sempre não deixar que façam isso com a gente. E peitar mesmo. Não é possível, eu falo sempre isso para o Hugo, porque o Hugo tem um lugar da emoção muito forte e muitas vezes ele não consegue... Ele tem medo, inclusive, dele mesmo, né? Do que ele pode fazer.
com raiva e tal. Então, eu falo, tem que trabalhar isso, mas não pode deixar passar batido. Não pode deixar passar em branco, para branco passar pano. Então, a gente precisa sempre estar alertando. Você está sendo racista, você foi racista, você é racista. E aí a gente precisa colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E esse espetáculo foi construído não só por... O elenco é um elenco majoritariamente pretos e pretas, mas a gente tem a nossa ficha técnica, brancos parceiros que combatem o racismo junto com a gente e que estão alerta o tempo inteiro, e depois que vieram trabalhar com a gente no Benjamin, também conseguem entender e combater a todo momento isso, sendo nossos parceiros, e não permitir que aconteça isso com qualquer pessoa. Não é só com um amigo, não é só com a vizinha, não é com qualquer... É no supermercado, é na farmácia, é na rua, é na chuva, na fazenda e numa casinha de sapê. A gente não pode deixar passar em branco os brancos que a gente vê pela frente. Nossa, passa um filme, né, na nossa cabeça, assim, desde o processo inicial da escrita da dramaturgia, os ensaios, as inseguranças. Mas tem uma coisa que o Benjamin ajudou, não sei, eu até pergunto para todo mundo isso, mas assim, contribui muito para a nossa autoestima, sabe, o processo. Porque quando você vai se identificando negro, você vai se entendendo preto, e você vai entendendo algumas coisas que vão sendo passadas para você, com relação ao padrão de beleza instituído, enfim, ao padrão de cabelo instituído, aí você vai entendendo. Então, assim, como são importantes esses processos? Eu acho que quando se reconhece, te traz a propriedade da ação e a propriedade para agir. Era uma coisa que eu achava que eu tinha e eu não tinha. E agora eu tenho, depois que eu descobri. Então eu tenho o poder do enfrentamento que eu não tinha, do discurso que eu não tinha, para lidar com várias coisas. Agora eu saio na capa do jornal toda semana. E agora não me hora realmente é fazer existir. E é uma coisa que agora eu vou atrás mesmo e luto por isso. Eu faço questão que as pessoas vejam o meu nome e dos meus em todos os lugares. Nós do elenco, o quanto eu puder fazer, e eles também, para que nós sejamos vistos, nós vamos fazer. Porque o nosso nome vai ficar, as pessoas vão ver, as pessoas vão engolir os pretos todos aparecendo aí, mostrando seus talentos. E vamos. É maravilhoso, porque, assim, eu sempre tenho uma conversa, assim, né, com o meu pessoal, assim, o que é mais importante, o processo ou o resultado? Assim, para mim que estou envolvido, né? Eu não estou falando para o público, né, que não participa do processo. Mas o que vale mais? O processo ou o resultado final? Importante, Ronaldo. Eu não consigo muito... É claro que o processo é fundamental, porque esse processo fez a gente ler, ver, assistir, escutar, debater, conversar, brigar, chorar, romper, voltar, todos os verbos, né? E a gente não pode esquecer disso nunca, até porque pensamento é verbo, pensamento é ação, e a gente precisa colocar esse lugar da ação. Então, a gente não... Eu vejo um processo como uma coisa muito mais enriquecedora para nós, mas eu acho que o espetáculo em cartaz ainda é processo. Eu acho que o espetáculo na temporada ainda faz parte do processo. É outro processo, é outro pedaço do processo para nós, mas é um processo para quem vai assistir. Então, eu não consigo muito separar isso. Eu acho que eu tenho essa separação depois que acaba tudo. Acabou a temporada, acabou... Hoje eu tenho outra... Dos espetáculos que eu fiz, eu tenho outra, eu vejo de fora. Dentro do espetáculo, a gente vê de dentro, né? Vê fazendo, vê quando você vê o espetáculo de dentro realizando, eu acho que é outra coisa. Então, eu não entendo, eu acho que o fim do processo eu só consigo analisar quando eu coloco ponto final na carreira. Aí eu consigo analisar. Antes disso, eu acho que tudo é processo. Entendi. O processo, para mim, é bem importante, porque quando você entende que acordar preto é diferente de acordar branco, né? E foi o que aconteceu comigo.
quando durante o processo eu me lembrava que quando eu acordava eu pensava que eu tinha que alisar o meu cabelo, colocar lente de contato e me transformar em branco. Isso é muito louco e é muito triste ao mesmo tempo, né? E o processo foi me ajudando a resolver isso na minha cabeça. E é isso. Alguém quer Pois falar? é. Manu, Hugo, querem falar? Eu queria falar até mesmo pela estampa, né? Eu sou na estampa branca, mas dentro do meu histórico, o convívio com a luta, com todos os conflitos desses bastidores e como foi isso, eu ter um elenco inteiramente negro e ouvir dos meus amigos que eles também estavam descobrindo ser negro, né? Então, foi um processo de revelar camadas e construir esse entendimento para todos os lados, quais são as lutas, e quando as nossas próprias lutas também iam à frente. Eu estava um pouco mais de 3 anos fora dos palcos, como atriz, e, de repente, ter essa provocação de ser convidada, no primeiro momento, fora de cena, depois como um apoio de cena, depois pensando não só a cena teatral, mas todo histórico que trazia do Benjamin, e através da história de um homem ícone, você também fazer a narrativa das próprias histórias, né? Dos próprios conflitos. E o empoderamento. Eu acho que isso também foi conquistado. Lógico, vem com um processo de maturidade. E entender que esse elenco todo foi posto na carroça e a trilhar uma história, né? Então, quando o espetáculo ele fecha aquele tapete, a gente não entende que acabou. A gente entende, a gente ainda vai continuar, né? Temos que... Não está ouvindo? Tá aberto. Não, som vazando. Tá. Então, nós entendemos que é mais uma parte das nossas apresentações humanas do que tínhamos naquele momento para dar ao máximo à plateia, com total verdade. Eu falo para mim que o espetáculo, pelo meu auditivo, começa quando ele grita lá dentro, né? Que ecoa essa ancestralidade de trazer o histórico dessa mãe. E quantas mães gritam pelos seus filhos que estão por aí pelo mundo. Então, o espetáculo ele revela muitas faces de um homem que se viu perseguido pelo próprio pai, perseguido talvez das próprias dúvidas, de ir reconhecendo quais eram os espaços reais dele, porque nós também, como artistas, vivemos isso. Nós estamos no grupo, mas pertencemos ao grupo? Pertencemos a esse processo de arte? Então, tudo foi um entendimento de o que é identidade, construir a identidade, né? Então, foi esse tocante para mim, de tentar entender quem era a Emanuela dentro de um coletivo preto, falando sobre essa temática, falando sobre a existência, porque não é só um rótulo a ser discutido, é uma vivência e participar das lutas diárias que se tornam nossas. Não tem como separar, né? Então, essa gratidão do acolhimento, porque eu também fiquei em conflito num instante, eu falei, será que é uma estampa que tinha que ser defendida? Não. Era arte, era um processo, era uma luta. E quanto mais pessoas se apropriarem, estarem juntos e lutando e falando e se posicionando e entendendo quem é o eu, com certeza a gente vai parar de atacar o outro. Então, essa colaboração na minha vida foi de extrema importância. E gratidão por total acolhimento de todos. Obrigada, Manu. Deixa eu perguntar, Jair, eu não sei como é que está quem está acompanhando a live, se tem alguma pergunta que alguém queira saber, perguntar, se alguém quiser fazer, faça-o agora, porque a gente está nos finalmente. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa, é isso que eu estou perguntando. Eu estou direto no computador, não estou acompanhando pelo Facebook. Alguém está vendo? Tem alguma coisa? Até agora não perguntaram, não. Tem bastante comentário e já alcançamos mais de 800 pessoas. Deixa eu queria aproveitar. E, assim, eu tenho falado tanto da importância que foi esse encontro.
eu queria falar um negócio assim. E todo mundo, quem me conhece aí, sabe do meu trabalho junto com a Tescon, né? Eu sou do grupo Tescon de teatro, né? E eu dirigi os 3 últimos trabalhos do grupo. Também fiz a dramaturgia. A última foi um trio, né? Que é o online aí, o Andaluzia. Fui eu, Alex, Félix e o Marcelo Marinho. Mas eu queria falar uma transformação que aconteceu comigo como artista depois desse trabalho com o Benjamin. Então, antes, os espetáculos que eu dirigia antes no Tescom, eu não tinha muito essa preocupação assim, do protagonismo, do ator preto, enfim, eu não era ligado nisso. Enfim, eu ia lá e fazia, sabe? Então, assim, o Nó na Garganta, quem viu, tinha o Marquinho, depois eu fiz o Meu Deus e tudo. E aí, quando eu fui fazer o próximo trabalho, dirigir, depois de ter vivido o processo do Benjamin, eu falava assim, não posso não deixar de dar. Eu não estou dizendo que o grupo Tescon não dava protagonismo aos atores negros que fazem parte do coletivo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, a partir da minha direção. Isso começou a ser uma coisa importante para mim. A partir de mim. Isso virou um caso. Então, assim, quando eu pensei o experimento Andaluzia, eu pensei sempre a partir do protagonismo de um ator negro. Por quê? Porque eu não posso vir numa live e dizer assim, nomear é fazer existir, defender tudo isso e no meu trabalho artístico que eu esteja como diretor ou como dramaturgo ou até como ator, eu não tenho essa voz. Então, foi muito importante para mim esse encontro neste trabalho do Benjamin, porque hoje eu sou outro artista. Claro, você sempre depois de todos os trabalhos que você faz. Por isso que eu falei do processo. Mas todos os trabalhos que eu estiver agora, eu vou sempre lutar para que tenham corpos negros, que tenham corpos pretos, que estejam fazendo parte desse trabalho. E isso foi depois desse encontro com vocês. Então, assim, eu sou muito grato à Míria, porque me abriu esse olhar, sabe? Esse encontro me abriu isso. E será sempre. Então, eu queria fazer esse agradecimento público à dona Miriam Vieira. Muito obrigada, agradecida estou. Eu só para terminar aqui, a gente vai agradecer a todos, agradecer aos meus atores, que são sensacionais, com todos os problemas que cada um tem, porque esse é um elenco pequeno, mas eu dirijo um elenco de 54, com a Maria Tonatori, né? É outra pegada. Esse nós temos 4 atores em cena, mas nós temos uma equipe técnica fantástica atrás. E esse espetáculo, ele proporcionou, inclusive, para muita gente alguma forma de ser, não só porque a gente entende o espetáculo, como hoje nós somos trabalhadores da cultura, a gente precisa sobreviver daquilo que a gente produz, daquilo que a gente faz. Mas eu quero agradecer imensamente a presença de todos, todas e todos nessa live e dizer que nós estaremos sempre à disposição e no pós-pandemia, em qualquer lugar que nos permitirem estar presentes. Axé e Evoé para todos. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.